Deus na eternidade planejou tudo o que acontece. Isso nós não temos como fugir. Eu sei que as pessoas não gostam de pensar nisso, porque a ideia de um Deus soberano, supremo, de quem todas as coisas dependem, levanta questões como a origem do mal, por que é que as pessoas sofrem e tudo mais. Só que esse Deus, ele é sábio, ele é justo, ele é bom, ele é generoso, ele é bondoso. Às vezes a gente não entende os caminhos dele, mas ele não pode ser acusado de injustiça. Lá na eternidade, ele planejou tudo o que existe, para que no final da história, a história está caminhando para um final, no final da história ele seja glorificado, o mal seja vencido definitivamente, o bem triunfe de uma vez por todas, de forma que o mal não possa retornar e Deus tenha realizado o seu plano e o seu propósito. Isso aí a gente não tem a menor dúvida. Tragédias, não somente nacionais, mas individuais, elas acontecem como resultado desses castigos temporais que nos acometem, em contraste com, ainda tem mais, né? Os castigos eternos que vêm depois da morte. Entendi. Depois da morte. Então, isso são penas temporais. Agora, eu preciso, se a gente tem um tempinho ainda para ficar nesse tópico, Sim. eu queria dizer uma coisa muito importante. Uma vez chegaram para Jesus e disseram: mestre, tinha uma torre aqui e ela caiu, a chamada Torre de Siloé. Sim. Ela caiu e matou um monte de galileus. O que é que o senhor disse sobre isso? E Jesus disse: vocês estão pensando que essa tragédia que matou não sei quantas pessoas, quer dizer que essas pessoas que foram atingidas pela tragédia são piores do que as outras? De forma nenhuma. Se vocês todos não se arrependerem, vocês serão condenados do mesmo jeito. Eu tenho ouvido, infelizmente, eu vim escutando um vídeo que me mandaram de um pastor dizendo que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é porque o Rio Grande do Sul é o estado mais envolvido com feitiçaria, com terreno de umbanda, quimbanda, espiritismo. A proporção e é verdade, estatisticamente falando, a maior concentração do espiritismo, baixo espiritismo, é lá no Rio Grande do Sul. E o pastor dizendo que tudo isso que está acontecendo é juízo de Deus sobre o Rio Grande do Sul por conta disso. Então eu acho isso eu acho cruel. Porque não é verdade, porque somos todos, diante de Deus, pecadores, Rogério. Todos nós, cada um de nós. Então, não podemos dizer, por um lado, que há inocentes, mas também nós não podemos dizer que essas tragédias são porque... É a mesma coisa de a Alemanha ser amaldiçoada para o resto dos tempos por causa do que aconteceu na Segunda Guerra, né? Não é assim que funciona, né? Não. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Por um lado, a gente tem que se compadecer, por outro, saber que Deus, ele não está sendo injusto. Deus, lembrar que nós somos uma raça debaixo da condenação de Deus por conta dos nossos pecados e não condenar os rio-grandenses e o pessoal lá do sul como sendo piores do que os outros, porque aquela tragédia aconteceu. Absurdo.